Aleluia, vamos à ministração da palavra do Senhor, para em seguida termos a ceia do Senhor. Hoje pela manhã tivemos batismo nas águas, 11 pessoas se batizaram para a glória de Jesus. Diga glória a Deus. Continuação do estudo, os mistérios de Deus. O que começamos domingo passado não podemos continuar, porque a glória do Senhor se manifestou em nosso meio. Diga glória a Jesus. Hoje, se nos for permitido, vamos continuar. O mistério, o relacionamento entre Cristo e a igreja. É o nono dos assuntos dos mistérios de Deus. Diga glória a Jesus. O mistério do relacionamento entre Cristo e a igreja. Vamos abrir em Efésios 5, versículo 32, que é o versículo de base para isto. Todos estes 12 assuntos que vamos ver, já vimos, esse é o nono, são assuntos que a própria palavra de Deus chama de mistérios, parcialmente revelados, parcialmente ocultos. São assuntos que, para a compreensão em sua integralidade, necessita de meditação, necessita de profundidade, necessita de consideração. Diga glória a Jesus. É necessário se aprofundar. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é oculta em mistério. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque os ouvintes desatentos não conseguem absorver o que está realmente profundo, o que está realmente escondido. E isso é reservado a todos aqueles que têm interesse de todo o coração. Efésios 5:32, vamos ler juntos? Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Louvado seja o Senhor. O mistério do relacionamento de Cristo e da igreja é realmente misterioso. Há algumas coisas que sabemos, outras que não sabemos, e outras que podemos saber mais pela operação do Espírito Santo de Deus. Vamos apenas pensar um pouco, cogitar o que neste assunto pode ainda estar oculto. Mistério do relacionamento de Cristo e a igreja. A palavra do Senhor diz que a igreja é a noiva e Jesus é o noivo. Quantos vão compor esta noiva? Como vai ser isso no céu? Noiva de Cristo, como que é isso? O que nós vamos ser no céu? Como nós vamos ser lá? Isso a palavra de Deus dá apenas algumas pinceladas muito rápidas, porque são coisas assim muito elevadas. Como Paulo disse em 2 Coríntios 12, que ele ouviu coisas tão inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Isso, 1 João 3, ainda não sabemos o que haveremos de ser, mas sabemos que como Ele é, o veremos, pois seremos semelhantes a Ele. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, noiva de Cristo, quem vai compor aqui na terra? Quem são os crentes que farão parte deste grupo absolutamente seleto? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Diz o último versículo de Mateus capítulo 20. Diga glória a Jesus. Não que Deus faça acepção de pessoas, depende do interesse de cada um. Jesus disse ali em Lucas 7 sobre a mulher da casa de Simão, aliás, que nós cantamos. Jesus disse: mulher, os teus muitos pecados são te perdoados, porque tu muito amaste. Tem gente que ama mais Jesus do que outros. É o que Jesus disse a Pedro em João 21. Pedro, amas-me mais do que estes? Então estes que se tornam escolhidos por amarem mais Jesus. Diga glória a Deus. São membros de que igrejas que vão fazer parte deste corpo? Isso ainda é uma parte misteriosa. Como que Deus trabalha? Como que é a vida pessoal de um crente verdadeiro com Jesus? Isso é um assunto misterioso, porque se a pessoa fica contando por aí, já bem está demonstrando que não é.
Porque Jesus disse em Mateus 6 que quem faz isso é fariseu, que fica fazendo tocar trombeta diante de si, quem fica fazendo propaganda dos próprios jejuns e consagrações. Fala para os irmãos sem misericórdia. Irmãos, o relacionamento do crente com Jesus é um relacionamento muito profundo, que a palavra do Senhor exemplifica com um relacionamento de noivado, relacionamento de amor, como se fosse relacionamento entre um homem e uma mulher, muito profundo, porque se você vê alguém relatando os pormenores de seu relacionamento conjugal por aí, você já fica um pé atrás, porque essa pessoa ou tem problema psiquiátrico ou ela não tem caráter nenhum. Fazem misericórdia. Isso é um absurdo. Assim, irmãos, o relacionamento do verdadeiro crente com Jesus tem coisas que o crente só fala com Jesus. Diga glória a Deus. Relacionamento profundo. E quem não tem relacionamento profundo com Jesus não vai para o céu. Fala assim, viu? Não vai. Porque a igreja diz que a igreja é a noiva, Jesus é o noivo. Jesus é o noivo da tua alma. Diga glória a Deus. A igreja é noiva. Tem pessoas assim que, homens principalmente, que não conseguem perceber isso no seu sentimento masculino. Meu amado, você precisa ter um pouquinho mais de grandeza de espírito para elevar a sentimentos mais transcendentes do que masculino ou feminino. Fala assim, viu? Precisa ter um pouquinho mais de superioridade de espírito, de alma, para compreender coisas eternas. Diga glória a Jesus. Coisas que transcendem esta vida, coisas que vão mais longe. Quando Jesus é o noivo, Jesus é o noivo da nossa alma. Diga glória a Deus. E uma pessoa não se noiva com outra sem conhecer. Se faz isso é um tremendo risco. Só que com Jesus não faz, de jeito nenhum. Diga glória a Deus. Então, irmãos, mistério do relacionamento entre Cristo e a igreja. Vamos continuar que tem muita coisa nisto. Vimos domingo passado o texto de Gênesis 24, o servo de Abraão buscando uma esposa para Isaque por mandado de Abraão. Deus falando de uma história eterna, profundíssima em parábolas. Deus pegou uma história real, que a Bíblia não é nem lendária, e também não é um livro escrito por alegoria, é um livro real, mas o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus sabe tirar de histórias reais fatos que espelham verdades eternas. Diga glória a Jesus. Abraão fazendo o papel de Deus, o servo anônimo fazendo o papel do Espírito Santo, que jamais chama glória para si mesmo, como diz em João 14 e João 16. Isaque fazendo o papel de Jesus, o filho amado, o filho esperado, o filho prometido, e a noiva, que é a igreja. Diga glória a Deus. Irmãos, tudo começa então com uma busca do Espírito Santo, cumprindo-se o que diz em João 15,16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós. 1 João 4,19: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se você se acha muito justo e muito santo, pode descer do pedestal. Falo assim, desça do pedestal. Tem gente que, porque está na igreja já faz 10, 20 anos, já fica com aquela cara assim de... Fala assim, misericórdia. Como se você assim fosse muito puro e Deus escolheu você para você abrilhantar a igreja. Faz favor. Fala assim, faz favor. Você está aqui porque Jesus te trouxe. Porque naturalmente você não vinha de jeito nenhum. Jesus te trouxe. Se uma virtude nós temos, a virtude é que nós soubemos ouvir o chamado de Jesus. Isso é a única coisa que nos diferencia. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Porque Jesus também chama muita gente lá fora, mas que não ouvem. Se alguém está na igreja hoje é porque Jesus te chamou e você conseguiu ouvir. Então fala para assim, continue ouvindo.
Louvado seja o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Tudo começa com uma busca do Espírito Santo, o servo anônimo, que vai em busca daqueles que vão fazer parte deste corpo, desta igreja. Irmãos, e nisto o Senhor nos falou maravilhosamente domingo passado. O próprio Senhor tomou a palavra. Irmãos, a obra do Espírito Santo é tremenda, é gloriosa. João 3,8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo de Deus faz a obra em toda a terra. Não existe limites, não existe dificuldade, não existe barreira para o Espírito Santo de Deus. Ele entra em qualquer lugar. Diga glória a Jesus. Irmãos, lembrando que foi dito domingo passado, irmãos, o Espírito Santo entra até nas loucuras dos psicóticos, o Espírito Santo entra até nos devaneios dos viciados. Falamos isso domingo passado. O irmão Alexandre, diácono aqui da igreja, o marido Aline, falou que a primeira vez que o Senhor falou com ele estava cheio de drogas, que ele usou drogas no passado, e o Senhor falou com ele em estado de torpor de drogas. Ele saiu daquilo, liberta de hoje, é diácono da igreja. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja, glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Conheci um irmão que hoje ele já está com Jesus. Há uns 40, 50 anos atrás, ele era dono de um cassino. Só que naquela época não podia no Brasil, mas era assim uma coisa muito brega, de 10ª categoria, baixaria mesmo. E ele era o dono daquele negócio. E ele teve uma experiência com o Senhor lá. A mulher dele era crente em Cristo Jesus, sempre orou pela conversão dele. Ele teve uma experiência naquele lugar, naquele antro de perversidade. Jesus o encontrou, aquele homem teve como se fosse um arrebatamento em espírito. Deus falou com ele, a hora que ele voltou, ele fechou aquilo e serviu ao Senhor até morrer. E foi uma bênção. Dê mais uma salva de palmas a Jesus. Não existem palavras para descrever o que Deus faz por alguém. O Senhor entra nos hospitais, o Senhor entra nas cadeias. Irmãos, quanta gente nós conhecemos que se converteu na cadeia, vidas horríveis, que mataram, que estupraram e foram parar em presídios, que é um ambiente assim infernal. E ali, aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, cumprindo-se o que diz em Isaías 9:1, repetido em Mateus 4. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Espírito Santo de Deus entra em lugares horríveis, em situações horrorosas. Tem aquele trabalho que aquela igreja lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, faz entre aquelas meninas da Índia, aquela história horrível que a gente lê nas capas dos CDs, meninas prostituídas, vendidas com 12, 13 anos, já tudo cheio de AIDS, de tanta contaminação, de tanta poluição. Irmãos, e lá naquele antro horrível, a palavra do Senhor entra, a palavra do Senhor salva, Jesus limpa, Jesus lava, Jesus tem poder para limpar o mais pérfido pecador, Jesus tem poder para apagar o mais horroroso passado, Jesus tem poder para perdoar qualquer pecado. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor, agradecido seja Deus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Lembramos domingo passado, irmãos, de testemunhos de gente que se converteu porque Jesus falou com a pessoa no centro de Saravá. A pessoa foi lá para buscar os Exus. Deus usou alguém lá dentro, dizendo assim: o que você está fazendo aqui? O teu lugar não é aqui. Tem alguém te esperando lá fora, o teu lugar não é aqui. E a pessoa se converteu, é crente em Jesus até hoje. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus faz obras tremendas, Jesus faz obras gloriosas. Ninguém jamais vai conseguir medir, vai conseguir calcular o tanto de trabalho que Deus despende para salvar alguém. Irmãos, você sabe por que as obras de Deus são perfeitas? Ele não manipula ninguém, Ele não força a barra, Ele não força a amizade.
Gênesis 6, não contenderá para sempre meu espírito com o homem, porque ele também é carne. Deus não luta, Zacarias 4,6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Irmãos, Deus não faz lavagem cerebral, Deus não faz hipnotismo, Deus não tira ninguém da razão, nada. Irmãos, Deus faz obras perfeitas, que parecem atos de coincidência, obras que se fazem sem mãos. Irmãos, não se pode dizer assim expressamente que foi a mão de Deus, mas só quem tem sensibilidade percebe e não consegue dizer outra coisa senão dizer foi o Senhor. Salmo 124, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, a pessoa resiste, a pessoa reluta. Irmãos, foi assim com Saulo. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, disse Jesus ali em Atos 9. Isso significa que Saulo já tinha ouvido o chamado do Senhor há muito tempo, mas estava insistindo, até que o Senhor se revelou a ele. Diga glória a Deus. Mas então, as obras de Deus são perfeitas. Ninguém segura o Espírito Santo de Deus. Mas irmãos, para receber a operação do Senhor, mais uma vez repetindo, é necessário ter sensibilidade. Falo assim, sensibilidade. Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, diz lá Mateus 11, 28. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja o nosso Deus para sempre. Aleluias. Vamos continuando o que diz a palavra do Senhor, o estudo nesta noite. Repita comigo: existe um elemento misterioso e sobrenatural na conversão de alguém. Uma pessoa só se converte por milagre de Deus. A conversão é um milagre. Diga glória a Jesus. Tem tanta confusão nesse mundo, tem tantos interesses, tem tantas vozes, tem tantas opiniões, tem tanta gente falando tanta coisa, tanta gente distorcendo de tudo que é jeito, e as palavras de distorção são atraentes, são fascinantes. A porta larga, que quando da perdição, muitos entram por ela. Irmãos, para alguém escolher Jesus neste mundo perdido, só se for obra de Deus. Por isso, meu amado, que existe um elemento misterioso. Se o maligno está te perturbando, você pensando assim, não acontece nada na minha vida, parece que Deus me esqueceu. Meu amado, o maior milagre que pode existir é você estar aqui dentro, de todo o coração, ouvindo a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Deus te trouxe, a mão do Senhor te pôs aqui. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a história, o servo foi buscar a esposa. Ele falou com Rebeca, que era a prometida para Isaac. Repita comigo: Rebeca teve que ter um ato de fé, de coragem, de despojamento. Chega um ilustre escravo, prometendo. Tem um homem lá nos confins do mundo que quer casar com você. Você quer? Só isso. Um escravo. O que Rebeca falou? Vou. Diga glória a Jesus. Irmãos, a fé não foi só de Abraão, não foi só do servo, não foi só de Isaac. Rebeca teve que principalmente, e talvez mais do que tudo, ter fé. Irmãos, é assim até hoje, e o Espírito Santo vai te falar isso só para você ver o tamanho do milagre. Alguém, um dia, não com essas palavras, mas te falou da seguinte forma: existe um Deus sobre tudo, seu Filho chama Jesus, está no céu, a sua presença entre nós hoje é invisível, você nunca vai vê-lo com os seus próprios olhos, ver assim física e materialmente aqui nesta terra.
Ele tem promessas maravilhosas, mas aqui na terra o caminho é difícil, estreito, apertado. Todos vão se levantar contra você, você vai perder tudo, mas um dia Ele volta para te buscar. Você quer? Pergunta para assim, você quer? E sabe o que você disse? Eu quero. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Suda na barrada, canta na suda radias, louvava radiaste, glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Te falaram assim, a tua família vai se levantar contra você. Os teus amigos vão te deixar, vão te abandonar, vão te chamar de louco, tudo. E tudo isso por causa de um homem a quem você nunca viu, por causa de promessas, por causa de palavras de alguém que um dia prometeu voltar para te buscar. Mesmo assim você quer? Pergunta para assim, mesmo assim você quer? Mesmo assim eu continuo querendo e continuo querendo até o fim. Lava suda rade canta, lava harias, lava rade harias tem. Engrandecido seja o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Engrandecido seja o nosso Deus. Aleluias. Se você conhece, cante assim. Mas ainda que demore, o mesmo que pareça, eu não desisti de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, no mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o servo entregou para Rebeca pulseiras, colares. Era o sinal que Rebeca tinha de que o que o servo estava falando poderia ser verdade. Poderia ser um embuste, poderia ser um falsificador, poderia ser só história, poderia ser tanta coisa. A única promessa que tinha era algumas joias. Irmãos, assim também até hoje, o Espírito Santo que vem até nós, ele nos dá algumas antecipações daquilo que vai ser a glória eterna. O batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, é um adiantamento pequeno de tudo o que Jesus tem. Diga glória a Deus. É apenas uma amostra de como o noivo da nossa alma é rico e tem todo o poder. Louvado seja o Senhor. Irmãos, na história em Gênesis 24, a família de Rebeca tentou retardar. O servo disse assim: a minha jornada já foi bem sucedida, o Senhor me ouviu até aqui, eu preciso voltar. Mas a família, não, fica uns 10 dias, espera. Ele, não, eu preciso voltar. Se a moça quiser ir comigo, tudo bem, se não quiser, ela fica, mas eu preciso voltar. A família tentou retardar, até que a família, Labão principalmente, foi e perguntou a Rebeca: tu irás com este varão? E ela disse: eu vou. Não, sempre assim, a família tentou retardar. Sempre assim. Fala para você, sempre assim. Quando você se converte, a tua família, os que não são crentes, tentam retardar. Mas crente, você já inventou tantas. Você já foi em búzios, tarô, cartomante, você já foi em mesa branca, é mais uma que você está inventando. Mas crente, fala assim, sempre assim. Diga glória a Jesus. Tentando retardar. Mas a decisão é pessoal, a decisão é de cada um, a decisão é nossa. Se tem alguém hoje que estão querendo te retardar, decida por Jesus. Diga glória a Deus.
Irmãos, e uma longa viagem de volta teve que ser empreendida, porque a noiva estava em Padã Arã e o noivo estava em Canaã. Teve que ter a viagem de volta para o encontro. Irmãos, e esta viagem de volta é toda a nossa vida com Jesus. A partir do momento que você se converte, você está voltando para Jesus. Diga glória a Deus. A partir do momento que você se converte, o Espírito Santo está te conduzindo a Jesus, ao dia do glorioso encontro. Diga glória a Jesus. Irmãos, e tudo na palavra de Deus é perfeito. Abraão só quis providenciar de uma esposa para Isaac depois que Sara morreu, a mãe do moço morreu. Irmãos, é assim, Sara morreu, providenciou-se então Rebeca. Irmãos, Sara representa Israel. Israel que foi assim quem gerou Jesus carnalmente ao mundo, porque a salvação vem dos judeus, disse o próprio Jesus em João capítulo 4. Apocalipse 12, aquela mulher grávida para dar à luz, o sentido espiritual é Israel. Irmãos, só quando Israel morreu, só quando Israel foi afastado do plano de Deus, então providenciou-se a noiva. Então quando Israel rejeitou Jesus, Deus veio em nossa procura. Fala assim, Deus foi até você. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é nessa viagem de volta, depois você lê lá em Gênesis 24 que está escrito, Rebeca viu de longe o rapaz, Isaac, que ele tinha saído ao campo para meditar. Rebeca viu ao longe, Rebeca perguntou para o servo, quem é aquele varão que vem ao nosso encontro? E o servo disse, aquele é o meu Senhor. E o que Rebeca fez? Cobriu-se com o véu. Diga glória a Jesus. Mas tudo isso é muito significativo e muito profundo. Quando for chegando cada vez mais perto o dia do encontro da igreja com Jesus, o dia do arrebatamento da igreja, que aliás será o 10º mistério, que vamos estudar domingo que vem, o mistério do arrebatamento da igreja. Diga glória a Jesus. Quando for chegando perto, a igreja vai saber de alguma forma. Faria o Senhor alguma coisa sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas? Não saberemos o dia e hora, e qualquer especulação nesse sentido é absolutamente inútil. Mas o crente, pessoalmente, ele, consigo, com Deus, ele vai sentindo a proximidade. E esse ato de pôr o véu já significa o preparo antenupcial. Diga glória a Jesus. Irmãos, então a palavra do Senhor é perfeita, o mistério do relacionamento de Cristo com a igreja. Quanto mais perto de Jesus, mais o Senhor fala com os nossos corações. Repita comigo, um casamento envolve muita emoção. Logicamente que o casamento envolve mais emoção para aqueles que se guardaram toda a vida. Irmãos, por isso que a palavra do Senhor é justo e tudo que está escrito é justo. O Senhor nosso Deus não aprova relações sexuais antenupciais de forma alguma. O mundo que se modernize o quanto quiser. Aliás, o mundo na verdade parece um grande prostíbulo. Fazem misericórdia. Deus não modernizou, não vai modernizar jamais. Hebreus 13:4, venerado entre todos seja o matrimônio, o leito sem mácula, mas os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Quem teve uma vida assim muito libertina, casamento assim, algo indiferente. Mas irmãos, aquele que se guardou, irmãos, o casamento envolve assim muita emoção. Irmãos, o mistério do relacionamento de Jesus com a igreja também tem um diminuto proporcional, que é o mistério do próprio casamento em si. O casamento não é só a união de um homem com uma mulher. Tem mão sobrenatural de Deus nisto. Diga glória a Jesus. Em todo casamento que a pessoa soube ouvir e ver de Deus, o que Deus uniu, o homem não separa, disse Jesus em Mateus 19. Então, quando a pessoa consegue ouvir de Deus e consegue ser guiada por Deus até o seu verdadeiro cônjuge, tem mão de Deus nisso. Então não é a união de um mais um. Deus entra nessa história e torna-se algo também sobrenatural. Diga glória a Jesus. Então, um casamento envolve muita emoção. Eu já vi, eu já celebrei,
casamento de pessoas que estavam assim, com escandalosa naturalidade. Então, assim, das duas, uma. Ou é um caso psiquiátrico que está precisando de um internamento e tomar uns remedinhos, fazem misericórdia, ou não ama nem um pouco a pessoa com quem está se casando. Porque é um fato inevitável, irmãos. Para Jesus comparar isso em relação a si e à igreja, é porque é um fato inevitável. Envolve muita emoção. Diga glória a Jesus. E com Jesus também. É impossível um crente não ser emotivo. Lógico que o crente não é só emotivo, porque isso já é um desequilíbrio emocional. Diga glória a Jesus. Mas é impossível um crente não ser emotivo. Irmãos, até hoje, sempre, sou crente desde que nasci. A primeira palavra que aprendi a falar foi aleluia. Diga glória a Deus. Isso é uma brincadeira, não leve a sério, por favor. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas ainda hoje, quando o Senhor fala aqui à igreja, ou em algum lugar onde eu estou, fala sobre a graça redentora, a graça salvadora de Jesus, irmãos, o meu coração não aguenta, não suporta, porque o amor de Jesus é grande demais, e a graça de Jesus não tem tamanho. Então, isso envolve muita emoção. Diga glória a Jesus. Por isso, meu amado irmão, quando você vem para o culto, e você não está sentindo nada, lógico que não precisa sentir, porque senão fica assim um crente que precisa ser motivado por emoções, mas que uma verdadeira espiritualidade envolve também as emoções, isso é óbvio. O homem foi feito uma alma vivente, está escrito em Gênesis 2, a maior característica nossa é a nossa alma. Diga glória a Jesus. Então, meu amado irmão, se você está no culto e nada te toca, nada te explica, às vezes eu fico olhando aqui da frente, mas misericórdia, tem gente que não se incomoda por nada. Mas misericórdia, parece que morreu, parece que mumificou. Mas misericórdia, tem hinos maravilhosos, tem gente que canta: leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo. Fala assim: Jesus, o que é isso? Diga glória a Deus. Irmãos, o verdadeiro amor envolve todo o ser e todas as emoções. Diga glória a Jesus. Irmãos, casamento envolve festa, envolve alegria. Se alguém não está alegre no casamento, pelo amor de Deus, porque está casando forçado, com espingarda nas costas. Diga glória a Jesus. Irmãos, o amor que nos une a Jesus é um amor alegre. Aliás, meu amado, ouça isso. Um dos ingredientes do amor é a alegria. Fala assim, viu? Se você no relacionamento conjugal perdeu a alegria, porque perdeu o amor. Tem gente que fala assim: sabe, pastor, apesar de tudo, eu ainda amo o meu cônjuge. E fala isso assim com um poder assim, quase te mata. Ama nada, faz misericórdia. E ouço que eu vou dizer agora, que tem gente que vai levar até um susto. Segura no encosto assim para não cair para trás. Diga glória a Jesus. Tem gente que pensa assim: eu não vou me separar do meu cônjuge porque é pecado. Viver casado sem amor também é, viu? Fala assim, viu? Viver casado sem amar também é pecado. Escolha então qual pecado você está querendo, porque assim não dá, você está em pecado. Diga glória a Jesus. Separar é pecado? Viver junto sem amar também. Diga glória a Deus. Irmãos, amor envolve alegria. Repita comigo: o crente se alegra em Jesus.
Se tua vida financeira te abate, você fica acabado, vem para o culto, nem consegue orar, é porque você não ama Jesus, você ama mamon. Fala assim, viu? Quem não sabe o que é mamon é dinheiro, meu filho. O teu Deus é o dinheiro. Se tem dinheiro está ótimo, se não tem dinheiro está péssimo, o teu Deus é o dinheiro. Diga glória a Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Feche os teus olhos, pense na tua conta bancária e cante comigo. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Jesus é o nosso maior amor. Repita comigo, Jesus é o nosso maior amor. Maior amor. Fala isso para o irmão do lado. Maior amor. O momento de conversão é muito profundo, muito intenso. Mas às vezes o Senhor nos permite sentir isso, às vezes em cultos aqui em que a graça do Senhor está se manifestando de forma assim sensível, como foi o domingo passado, como foram outros dias. Irmãos, é quase palpável assim a intensidade do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é uma chama revolvente. Lembra de uma lareira, de um fogo ardendo, um fogo queimando, irmãos, e quando Deus está prestes a salvar alguém, o fogo aumenta, essa intensidade aumenta quase palpavelmente. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas isto continua. Louvado seja o Senhor. Continuando, irmãos, noiva de Cristo, porque tem que ser uma companheira idônea, tem que ser uma companheira à altura. Irmãos, nós estamos em período de noivado, nós estamos nos conhecendo, nós e Jesus. Fala assim, viu? Diga glória a Deus. Por exemplo, assim, enquanto você está noivo, você descobre que a tua noiva é uma megera, mentirosa, cascavelada, e você casa com ela só se você for louco. Mas nós somos noivos de Jesus, e se Jesus descobrir que você não presta, Ele não casa com você. Fala assim, viu? Nós estamos em período. Você não casou ainda, meu filho. É só noivo. Fala assim, viu? Não casou ainda? Diga glória a Jesus. E durante o noivado, cada um quer se mostrar mais bonitinho para o outro assim. Achou horrível o que o outro fez, ele pergunta assim, gostou? Ai, gostei. Falso. Diga glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, é período de noivado com Jesus. Fala assim, noivado com Jesus. Os noivos estão se conhecendo. Nós estamos conhecendo Jesus. Mas quanto mais você conhece Ele, mais você vê que Ele não tem defeito nenhum, que Ele é perfeito. Diga glória a Jesus. Quanto mais você o conhece, mais você vê que os atos de Jesus são maravilhosos. Mas a recíproca tem que ser verdadeira. Diga glória a Jesus. Agora, meu amado, ouça isso, respire fundo, ouça isso precisa entrar no teu coração. A distância prova a fidelidade. Quando o marido está longe da mulher, é que vai ter uma prova se é fiel ou não. A prova não está na proximidade, está na distância. Por que que Jesus está lá e nós estamos aqui?
estamos em noivado, vamos nos encontrar, mas a distância prova a fidelidade. Diga glória a Jesus. Você é fiel? Pergunta isso para o irmão, você é fiel? Jesus está te vendo. Diga glória a Deus. É a distância que prova esta fidelidade. Jesus só vai levar quem é fiel. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse é o tema de 2 Coríntios 1 e 2. Oxalá me suportasses na minha loucura, peço-vos que me suporteis ainda um pouco, porque eu tenho zelo de vós para vos preparar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou Eva, assim sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e vos aparteis da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, uma virgem pura, mas que pode ser enganada, que pode ser seduzida. Fala para o mundo lado assim: o mundo quer te seduzir. Diga glória a Jesus. Tem que ser fiel a Jesus. Um dia Ele vem, um dia nós o veremos, um dia estaremos para sempre com Ele, mas temos que rejeitar a todas as propostas. Muitas propostas são feitas. Fique fiel a Jesus. Louvado seja o Senhor. Repita comigo: Jesus quer uma fidelidade apaixonada. Irmãos, e a demora nesse noivado prova o tamanho do amor. Repita comigo: a demora atesta o tamanho do amor. Diga glória a Jesus. Se só porque está demorando você já não tem mais tanto interesse por Jesus, já não lê mais tanta Bíblia, já não é mais aquela coisa, é porque bem se vê que não vai dar casamento mesmo. Fala assim: misericórdia, viu? Diga glória a Jesus. Se no começo está uma paixão avassaladora, faz 10 anos que é crente, já está meio assim, né? Não casa, meu filho. Jesus não casa com você de jeito nenhum. Diga glória a Deus. Se no noivado está assim, o que vai ser depois que casar? Fala assim: misericórdia. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, a expressão que o apóstolo Paulo usou em 2 Coríntios 11, 2, o versículo que eu recitei: porque eu tenho zelo por vós. Essa expressão zelo, no original significa ciúmes. Ciúme no sentido saudável. Diga glória a Jesus. O texto aqui, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: todo servo de Deus tem um ciúme saudável pelas pessoas que estão confiadas aos seus cuidados. Se não tem isso, é porque na verdade nem amor tem, ele tem indiferença. Até Deus tem ciúmes. Não sabeis que o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Diz em Tiago 4. Agora vamos pensar um pouquinho sobre isso, que o Senhor tem coisas profundas a nos dizer aqui. Ciúme no sentido saudável. O ciúme doentio leva até a crimes passionais, esses que a gente vê na tribuna. Fala assim: misericórdia. Mas existe o ciúme saudável. Até Deus tem ciúme. Agora você vai dizer uma frase, tem gente que não concorda com isso, mas você vai ter que repetir pela tua própria boca, porque é bíblico. Diga glória a Jesus. Repita comigo: não existe amor sem ciúmes. Amor sem ciúmes não é amor, é indiferença. Pastor, eu não tenho ciúmes do meu marido porque eu confio nele. Mentira, nem amor você tem. Se acontecer, tá? Faz misericórdia. Ah, pastor, eu não fico assim preocupado com meu filho quando ele sai de casa, assim, porque eu confio nele. Você nem ama. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Porque Paulo estava dizendo isso dos filhos na fé, que dirá dos filhos naturais.
Pai que tem amor por filho pensa assim: ah, pai, eu vou sair. Vai aonde? Que hora você volta? Vai com quem? Vai fazer o quê? Ah, pai, está desconfiando de mim? Não, só estou tendo cuidado. Não tenho cuidado do filho dos outros, de você eu tenho. Filho não é que nem cachorro sem dono, diz a minha mãe. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Diga glória a Deus. Tem mulher aqui que se o marido sai e volta para casa 3 dias depois, ela dá graças a Deus, ficou 3 dias em paz. Tem gente que ficou até vermelho. Vermelho é pouco, além de vermelho tem que consertar. Fala assim, tem que consertar. Fala, irmão, tem que consertar. Diga glória a Jesus. Deus tem ciúmes de nós. Diga glória a Jesus. Fala assim, Deus tem ciúmes de você. Só que namorado ciumento, ele fica bravo. Não deixe Jesus bravo. Você fica indo em umas festas também inconvenientes por aí, com gente que não tem nada a ver, falando besteira. Jesus vai ficar bravo com você e você vai levar na cabeça. Fala assim, viu? Nada é mais horrível do que briga conjugal. Nada é mais horrível do que briga entre namorados. Porque ou namoro ou casamento, nós permitimos que uma pessoa chegue mais perto de nós do que qualquer outro nível de relacionamento. Só Jesus, que é um amor espiritual que abrange todo o mais profundo do nosso ser. Então, a única pessoa que tem maior potencial de nos ferir de forma ferida mesmo é o nosso cônjuge ou namorado, quando a pessoa não casou ainda. Diga glória a Deus. Então, por isso que briga de marido e mulher ou briga entre namorados é horrível. Com Jesus também. Sabe quando a vida do crente assim fica horrorosa? Parece que está tudo virado de perna para o ar. Jesus está brigado com você. Olha bem no olho do teu irmão e diz assim para ele, viu? Jesus está brigado com você. Se aprontou alguma? Diga glória a Deus. Tem que fazer as pazes. Escreva uma carta de amor para Jesus. Diga glória a Deus. Tem que consertar. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, é muito profundo isto. Sentimento de zelo também. Irmãos, e Paulo disse em 2 Coríntios 11:2, no sentido eclesiástico, Paulo tinha zelo pelos crentes de Coríntios, porque ele que tinha evangelizado aquele povo, eram filhos na fé dele, então ele sentia aquele sentimento. Lógico que isso pode ultrapassar as barreiras da normalidade, ficar doentio, mas não, se for resguardado, existe um sentido natural. Diga glória a Jesus. A própria igreja tem ciúmes dos seus. Diga glória a Jesus. Quando eu fico sabendo que alguém está borboleteando por aí, eu posso até dar um sorrisinho assim, porque eu sou educado, mas eu não gosto disso. Diga glória a Jesus. Porque qualquer pastor que se preze não gosta disso. Diga glória a Deus. Pai, se o teu filho também está passeando por aí, você não está se importando, tem alguma coisa muito esquisita, porque o pai começa a ver o filho crescendo, o filho fica muito saidinho, já fica meio assim. Diga glória a Jesus. Tem gente às vezes que chega na igreja com cara de pai desfilhado, ele fica com a cara assim. O que foi, irmão? Não é que meu filho foi não sei aonde. Diga glória a Jesus. O Senhor quer que nós tenhamos amor, um amor que tem cuidado uns pelos outros, e principalmente com Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje. Jesus está aqui. A operação de Deus hoje está diferente, mas algumas verdades estão entrando profundamente na tua alma. Diga glória a Jesus.
Um problema terrivelmente masculino é tornar-se egoísta, egocêntrico, fica assim envolvido nos seus projetos e fica assim meio insensível com a mulher e com os filhos. Tem gente que já está ficando até com raiva porque estou falando isso. Ao invés de ficar com raiva, fica com arrependimento. Tem ceia, tem ceia aqui, ó. Faz assim, viu? Diga glória a Jesus. Fala para nós assim, não seja egoísta. Diga glória a Jesus. Mas é muito profundo o relacionamento entre Cristo com a igreja. Diga glória a Jesus. Muito profundo este relacionamento Jesus e nós. Fala para o lado, Jesus e você. Deus escreveu uma história de amor particular para cada um de nós. Diga glória a Jesus. Podemos ser milhões, bilhões de crentes em todas as épocas, em todo o mundo, mas para cada um Deus escreveu uma história pessoal, personalíssima. Tem coisas que Deus falou com você, que Ele falou só com você. Diga glória a Jesus. Está até escrito no Apocalipse, nas cartas às igrejas. A carta à igreja de Pérgamo: ao que vencer, dar-lhe uma pedrinha branca, escrito um novo nome que ninguém conhece, salvo aquele que o recebeu. Significa coisas que são nossas, coisas da tua alma com Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, para encerrar, para irmos para a ministração da ceia do Senhor, repita comigo: amor contém a ideia de compromisso. O maior problema das relações sexuais não conjugais é a irresponsabilidade. Se engravidar, problema dela. Se engravidar eu assume nada. Pai, para ser pai, tem que morar com o filho. Irmãos, essa história, pai, eu assumi o filho, eu pego ele uma vez por semana e levo para casa. Isso é uma palhaçada. Tem gente que está ficando com raiva comigo, mas fica com quanta raiva quiser. Isso é uma palhaçada. Isso é um step de pai, isso não é pai? Diga glória a Jesus. Pai é aquele que mora com o filho. Fala assim, viu? Já pensou assim, Deus Pai te pegasse uma vez por semana, você quer com ele, e o resto da semana, fica por aí. Diga glória a Jesus. Amor tem a ideia de compromisso. Diga glória a Deus. Irmãos, por isso que relacionamento conjugal é coisa para pessoas maduras. Fala assim, tem que ser maduro. Se alguém me perguntar a opinião, como pastor, como servo de Deus, eu falo claramente. Adolescente pode namorar? Não, de jeito nenhum. Quer saber a minha opinião? Minha opinião é essa. E te digo profundas e sólidas e consideráveis razões bíblicas para isso. Por quê? Porque adolescente não tem responsabilidade. Pastor, mas meu filho é bonzinho, ele trabalha, ele estuda. Mas e daí, minha filha? Amor é coisa de gente adulta. Fala para o lado, amor é coisa de gente adulta. Lógico que existem pessoas que amadurecem primeiro. Mas está aí com 12, 13, 14 anos, está querendo namorar. Faz favor. Fala assim, faz favor. Diga glória a Jesus. Amor é sentimento nobre, amor é sentimento profundo, amor é sentimento maduro, sentimento adulto. Amor é compromisso. Fala isso para o irmão do lado, amor é compromisso. O Senhor me falou aos ouvidos antes de ontem, para falar aqui à igreja. Prometo ser fiel
na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, na juventude, na velhice, na pobreza ou na riqueza. Você já ouviu isso em algum lugar? Então lembre. Fala assim, lembre. Diga glória a Jesus. Prometo ser fiel. Fala assim, eu prometo. Já prometeu, meu filho. Para você é caso passar já. Diga glória a Jesus. Amor é compromisso. Está tendo problema no casamento? Lembre do que você falou um dia na frente do pastor. Jesus estava ali. O que for ligado na terra é ligado nos céus. Prometo ser fiel. E a grande maioria dos pastores faz assim, eu também faço aqui nos casamentos. Prometo amar-te. Pastor, mas eu não sinto mais nada por ele. Amor não é sentimento, amor é compromisso. Você prometeu, dê um jeito. Fala assim, dê um jeito. E outra, prometo amar-te. Agora olha para cima e diz assim para Jesus, prometo amar-te. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus está falando aqui. Louvado seja o Senhor. Filha, assim diz o Senhor, o teu marido está com problemas, o maligno quer tragá-lo, suporte-o, sustente-o, clame por ele, diz o Senhor. Clame por ele. Lavahada canta, lavaharias. Não dê margem aos pensamentos outros. Clame e tu serás ouvida. Pela tua oração eu o curarei. Lavassuda hadi conta, lavassuda hari canta, lavaharias. Na lavahada canta, lavassuda hari conta, libaharias. Na canta, lavassuda hadi conta, ricansunda harias. Na lavassuda hadi conta, ricanta, lavaharias. Louvado seja o Senhor. Jesus está aqui. Glória ao nosso Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Meu Jesus está aqui. O Senhor está falando coisas profundíssimas. Fala assim, preste atenção. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Engrandecido seja Deus. Diga glória a Jesus. Amor é compromisso. Quem não é fiel ao cônjuge na terra não é fiel a Jesus. Está com problema? Está com problema? Ame mais. Não existe limite para amar. Diga glória a Jesus. Irmãos, e nada melhor para quebrar o egoísmo do que o casamento. Quando você é solteiro, você se acha bonzão. Quando você casa, você descobre que você não é tão bonzão assim, porque tem alguém sempre para lembrar dos teus defeitos. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Tem gente que fala assim, pastor, parece que depois que eu casei piorei. Piorou coisa nenhuma, você nem sabe quanto será ruim. Não tinha ninguém para falar. A mãe falava, mas mãe falando, o pai falando, às vezes não adianta. A hora que o cônjuge fala, daí dói, espeta. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Jesus está falando aqui hoje. Louvado seja o Senhor. Amor é compromisso. Fala assim, amor é compromisso. Louvado seja o Senhor, amor a Jesus é compromisso. Aconteça o que acontecer.
Na lavarrada canta, lavarrariás, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vacas nos currais, os campos não produzam mantimentos, eu todavia me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:17, louvado seja o Senhor. Jó disse assim, Jó 13, ainda que ele me mate, contudo nele eu esperarei, e defenderei diante dele as minhas razões. Louvado seja o Senhor. Lavarrada canta, lavarrariás, quem poderá nos separar do amor de Cristo? A morte, a angústia, a tribulação, o perigo, a fome, a nudez, a espada. Porque estou certo de que nem a vida, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem criatura, nem profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja Deus. Glória a Jesus.